Pode falar, Tiago. Não, as dispensas, elas, às vezes, não muitas das vezes, mas às vezes elas não acontecem porque o seu filho não está bem, né? Algumas vezes acontece porque tem um menino de uma categoria abaixo dele que está melhor que ele, né? Um menino que está se superando, indo muito bem, e aí o clube imagina, eu tenho um menino mais novo, indo melhor que um menino mais velho, né? O que a gente pode fazer? A gente libera esse menino mais velho, a gente vai oportunizar mais esse menino mais novo e vai subir na escadinha, né? A gente traz um menino mais novo ainda que aquele mais novo para colocar e ficar jogando e performando, né? Desempenhando. Porque às vezes um menino mais novo que aquele determinado que está na categoria não está tão bem, né? Ou está muito melhor aquele menino mais novo. Então o clube pensa muito nessa questão de projeção dentro do clube e não atrapalhar também essa escadinha que acontece de categorias, né? A gente geralmente vai ver atletas de clubes menores e médios não vão ter dois atletas do mesmo ano na mesma posição, né? Vai ter um atleta, imaginando que a categoria seja sub-15, vai ter um atleta ano bom e ano ruim na mesma posição, ano bom, ano ruim na mesma posição. E aí, às vezes, tem um atleta que é ano ruim, né, de outra categoria, que está melhor que aquele do ano bom, né? Não sei se eu fui claro assim, mas clubes de pequeno e médio porte geralmente tem um atleta por ano em cada posição. E se aquele atleta mais novo está performando mais que o mais velho, ele vai acabar liberando o mais velho, mas não porque o atleta está muito mal, é porque ele perdeu espaço dentro do elenco. Legal. E aí tem uma história bacana também, agora eu vou falar de um jogador que virou profissional, né? Que é o Emerson, né? O apelido do Emerson na base era Royal, eu lembro que ele jogava com meu irmão no São Paulo, e ele foi dispensado pouco antes do meu irmão, né? E aí nessa dispensa, poxa, ele saiu do São Paulo na baita base, ele decidiu ir para Ponte Preta. E aí na Ponte Preta, né, ele conseguiu subir para o profissional na Ponte Preta, muito antes dos meninos da idade dele lá no São Paulo. Então, enquanto os meninos estavam sendo campeões de base, de sub-17 ou sub-20, ele já era o titular do profissional da Ponte Preta. E isso fez com que ele fosse super bem, né, ganhasse notoriedade, igual o Tadeu falou, quando você vira profissional, você vira outro jogador, né? E aí o Royal, que era jogador da base do São Paulo, né, foi dispensado, foi para Ponte Preta, um time teoricamente menor comparado ao São Paulo, só que lá ele virou profissional. Então um jogador profissional ele é muito mais valioso que um jogador de base, não importa o time, né? Claro que também, se você for profissional de um time de 8ª divisão, você está na base de um time grande, é melhor. Mas o jogador foi profissional pela Ponte Preta, jogou contra o São Paulo profissional, se destacou, foi contratado pelo Atlético Mineiro, se destacou, né, jogando na primeira divisão, foi vendido para o Barcelona e emprestado para o Betis. Hoje ele joga, né, a primeira do espanhol. E tudo por conta de uma dispensa. Então a dispensa, às vezes, ela pode ser produtiva para o atleta se ele souber aproveitar essa dispensa, né? Não, e se for pegar histórico de... Ele era titular, engraçado que ele era titular e foi dispensado, né? Ele era titular. Que o outro menino que era titular dele, que era o Pavanelli, que era muito bom jogador também, acabou não virando por questões talvez temperamentais, né? Vamos dizer assim. E se for pegar histórico de jogadores que foram dispensados, a gente tem o Ederson, que hoje é goleiro da seleção brasileira e foi dispensado do São Paulo, foi para Portugal para um time pequeno, foi para o Benfica, foi dispensado do Benfica, foi para o Rio Ave, o Benfica comprou ele de volta e vendeu ele. O Diego foi dispensado do São Paulo. Tem uma série. Elkson, sabe? Hulk. Então, assim, a gente jogou, o Hulk era da minha idade, a gente jogava junto. Então, assim, Davi Luiz também. Então, assim, tem uma série de jogadores que foram seleções brasileiras, Copa do Mundo, que foram dispensados e, chegaram num patamar top, chegaram na Copa do Mundo, né? Principal competição que pode ter do futebol. Então, não significa que se ser dispensado do clube, você acabou pro futebol, né, meu? Então, assim, não adianta, lógico, você fica triste, você fica chateado, né? Mas tem que levantar a cabeça e seguir. E aí, Thiago, a história do Cafu, quantas vezes ele foi dispensado? Não, mas então, isso que muita gente confunde. O Cafu, ele não foi dispensado do São Paulo, né? Ele entrou na categoria de base no São Paulo e aí ele conseguiu subir, né? Ele não foi aprovado em avaliações, né? Não, ele não foi dispensado. Por exemplo, no caso do Royal, né, do Emerson, o que provavelmente deva ter acontecido é que mesmo ele vindo sendo titular no São Paulo, talvez o São Paulo não imaginasse que ele conseguiria fazer a transição profissional, porque às vezes ele via um menino que era um ano mais novo, com mais projeção que ele. Então, o São Paulo assim, esse menino tem um perfil melhor, tem mais projeção, a gente pode liberar o Emerson, porque esse menino vai ficar performando igual ou melhor que ele. Então, pode ter muito bem acontecido isso. Legal. E aí tem mais uma história de aluno nosso do programa, né? Que esse é um puxão de orelha em muitos pais, né? Não foi o caso dela, mas eu sei que muitos pais fazem isso.
que às vezes o filho é dispensado, né? E aí, poxa, é dispensado do clube que o pai ama, que o pai torce. E aí o sonho do pai é que o filho volte para aquela base. Você tem que desapegar, né? É o caso eu não vou citar o nome dela, na verdade, porque eu não sei se ela ia ficar satisfeita, mas o filho dela jogava no Grêmio, né? O filho dela jogava no Grêmio também, mesmo caso que eu comentei, né? Do filho do Anderson. E aí o filho dela foi dispensado do Grêmio, mas ele não foi bem dispensado, porque no Grêmio eles têm um pré-base que eles chamam, né? Então, quando eles dispensam o menino, eles colocam nesse time de elite, eu acho que eles chamam. E aí o menino fica nesse time que ele pode subir de volta. Só que nessa que ele foi dispensado, pô, já tinha atingido o Grêmio. Se ele foi rebaixado, é porque ele já não estava servindo mais para o Grêmio. Só que a pessoa sempre fica naquela expectativa de não, meu filho vai voltar, ele já estava lá, ele vai voltar. Não, se ele foi dispensado é porque já chegou outros meninos melhores e provavelmente o Grêmio já estava buscando outros jogadores. Então, ela tinha convite de times menores lá do Rio Grande do Sul. Né? E eu mesmo aconselhei ela, falei, vai para um time menor. Falei, se você tem convite, vai, porque o seu filho no time menor, ele vai enfrentar os melhores do Grêmio. E aí ele vai se destacar, e aí sim o pessoal vai perceber. Mas se o filho aqui no time de baixo, teoricamente, do Grêmio, nessa situação, né, vão sempre ver ele como menino no time de baixo. Se seu filho está subindo e ele está no time de baixo do Grêmio, legal, porque aí o pessoal do cima ainda não viu ele. Mas o filho dela, no caso, já tinha jogado lá em cima, já sabiam como ele era, entendeu? Chama seleção. Seleção, legal, o pessoal falou, a seleção da pré-base do Grêmio. E aí ele foi rebaixado para a seleção de novo. Se você já estava lá em cima e foi rebaixado, poxa, aí eu acho que vale a pena você buscar um novo caminho. Mas se você está subindo e ainda está na seleção, aí é legal. E aí o filho dela foi para o São José, né, e hoje ele está muito feliz lá. Ele se destaca, ele enfrenta o Grêmio. Ela falou, foi a melhor escolha que eu fiz, muito obrigado, Luciano. E eles estão no caminho aí, se destacando. O filho dela passou de segundo time para protagonista em um time menor, que às vezes é melhor que acontecer isso com seu filho também, né?